Estúdio CBN. Agora, 3h15, vamos falar de economia. Você ouvinte, conta pra gente, depois que paga as contas do mês, tá sobrando salário por aí? Porque tá muito fácil não, né, Marco Guarizo? Nada fácil, tudo sobe, né, a inflação, ela mesmo que seja curta de um mês pro outro, mas ela pesa no bolso, não é fácil não. E nem sempre os salários acompanham, né, essa evolução aí dos preços. Olha só, prova disso é que um levantamento da Serasa mostrou que 70% dos brasileiros têm aí, aliás, os brasileiros têm 70% da renda comprometida com as contas a pagar, ou seja, sobra aqueles 30% ali para as emergências do mês, né? A maior parte do salário comprometida aí com as contas. Isso inclui aquelas contas recorrentes, né? Fatura do cartão de crédito, energia elétrica, internet, água e outros gastos fixos. Com isso, olha só, sobra em média R$ 968 para que os brasileiros passem o mês. E aí isso inclui também aqueles gastos com alimentação, né? Isso, em média. Em média, né? Ou seja, é uma conta aí bem apertada de fato. E olha só, sobre isso a gente conversa agora com o Alexandre Miserani, ele que é professor de economia, repercute aqui conosco ao vivo esse levantamento da Serasa. Alexandre, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, me ouve bem? Te ouvimos bem. Bom, ótimo. Bom, professor, de fato uma conta aí cada vez mais apertada para os brasileiros é um malabarismo, né? Fechar aquelas contas do mês, isso para a maioria das famílias, né? Exatamente. O mais incrível é que, se você pensar em termos macroeconômicos, nós estamos aí com o mercado de trabalho muito aquecido, né? Em torno de 6%, 6 e poucos por cento de desemprego, né? E uma política de estímulo à renda muito aquecida. Então, quando você tem esses dois fatores, a expectativa é que as pessoas tivessem mecanismos de pagar suas dívidas e sobrar efetivamente dinheiro. Acontece que o cenário não está sendo esse, o cenário está exatamente o contrário, as pessoas estão aumentando o seu nível de comprometimento de renda, né? Que você pode ter uma leitura, por exemplo, que é um resgate para pagamento de dívidas antigas, né? Então, você tem aí um crescendo desse resgate que as pessoas ainda não conseguiram colocar suas finanças em dias. E, por outro lado, a questão da inflação da dona de casa, e a inflação do supermercado. Lembrando que o supermercado é um dos itens da inflação, né? A inflação está baixa, mas a inflação do supermercado ela está alta. Então isso também acaba comprometendo a renda. Isso leva, né, a essas famílias, né, que comprometem 70% de sua renda para pagar dívidas, uma pressão constante. E ela acaba tendo manobras, uma pouca margem para fazer manobras para imprevistos e investir no seu futuro. Exatamente, mas isso também, quando fala dessas dívidas, professor, dos pagamentos, não é quem parcelou um carro ou uma casa, né? O cartão de crédito, por exemplo, já entra nesse orçamento comprometido, né? Então, tem pequenos fatores aí que dá para fazer para conseguir poupar um pouquinho mais, para não gastar o salário tão rápido. Exatamente, porque aí nós vemos com essa dívida em cartão de crédito aqueles gastos comezinhos, né? Roupa, uma saída, um jantar, etc., que pode ser perfeitamente controlável. E o pior disso é que acaba dando impacto direto no mercado financeiro, porque reduz a capacidade de consumo e investimento e afeta os setores de comércio e serviço. Porque por mais que se consome, chega uma hora que o indivíduo não aguenta mais consumir, porque já tem 70% de sua renda comprometida. E o que sobra é para comer. E esse impacto ele é maior para aquelas famílias de baixa renda, né, professora? A pesquisa aponta que para aqueles que recebem até um salário mínimo, 90% da renda está comprometida aí com esses gastos básicos, ou seja, sobra 10% do salário para passar o mês e aí fica difícil, né? Conseguir poupar também para ter um fundo ali para alguma emergência. É um malabarismo Exatamente. Quase que impossível, né? E aí está a necessidade de políticas públicas para poder dar educação financeira e um rumo para essas famílias, né? Negociações de ter desconto em juros, né? Alguma coisa que faça essas famílias voltarem ou a investir ou fazer novas compras, digamos, mais qualificadas, né? Mas isso é um cenário que eu não acredito que seja a curto prazo, infelizmente, né? Porque esse endividamento vem de anos, né, do governo anterior para esse governo, a gente vê esse crescimento dos gastos da família e o que precisa efetivamente são políticas públicas ou educação financeira que possa fazê-los ver com uma outra ótica a necessidade de poupar
porque há uma instabilidade econômica, há uma pressão externa na economia, que todos estão tendo acesso à informação, sabem que isso aí é um problema que eclodiu e que não vai ser solucionado tão cedo. Então, o que resta é as famílias repensarem seus consumos, qualificar esses consumos, pagarem suas dívidas e tentar negociar esses juros que estão tão altos. E no curto prazo, o que as pessoas podem fazer? Como poupar um pouquinho mais para não comprometer? Porque, afinal de contas, a gente está falando de gastos básicos, né? Então, muitas famílias vivem de aluguel, tem a questão comer com o que sobra, né? A gente tá pagando outros tipos de contas, né? Como fazer para cortar alguma coisa e poder sobrar um pouquinho mais ou ter pelo menos um respiro para não faltar, professor? Inicialmente, é cortar o cartão de crédito, né? Efetivamente, tentar não usar o cartão de crédito o máximo que puder. Segundo, tentar requalificar o seu consumo. Aquela história, não pode comer manteiga, come margarina. Né? Tem que rever os gastos desnecessários, as saídas desnecessárias e tentar dar um aperto, inicialmente falando, para que possa requalificar esse consumo. E educação financeira. Saber que pelo menos 30% do salário deve ser guardado, né? Mesmo com toda dificuldade, qualquer R$10, R$20, R$50 no orçamento faz diferença, então é a pessoa repensar o consumo principalmente. O que é um curtíssimo prazo é deixar de consumir efetivamente cartão de crédito, tentar pagar as coisas à vista e tentar buscar alguma solução em negociações junto aos bancos que devem, etc., para tentar reduzir um pouco a carga tributária de juros, né? Para que isso aí não afete tanto a economia da família. Agora, aí quando a família passa a utilizar, professor, o cartão de crédito, não para essas contas que a gente consegue cortar, né? Roupas, passeios, enfim, mas sim para aqueles gastos básicos, alimentação, por exemplo, usou cartão de crédito ali no mercado, isso acaba virando uma bola de neve, né? Tem como evitar, inclusive, fazer isso? Não é recomendável que se utilize o cartão de crédito para esses gastos que são gastos básicos? Quando a família não tem dinheiro para comer, ela vai recorrer a isso. Sim. Agora, o que ela tem que fazer é qualificar onde ela vai recorrer para se alimentar, né? Então, buscar fontes mais baratas, comida dentro de casa, controlar o consumo de energia, os gastos básicos. Estou falando desde banho em horário alternativo ou com menos quente, né? Que agora nós estamos veranico aí, vamos colocar o chuveiro no frio, não é isso? Para poder exatamente refazer essa estrutura de orçamento para ele ver como é que ele consegue sobrar mais dinheiro no final do mês. Hoje a gente tem, professor, vários serviços dos bancos, né? Se a gente pegar 30 anos atrás, a gente só tinha a boa e velha caderneta de poupança, que hoje a gente sabe que não rende quase nada, né? Existe algum tipo de investimento, porque, por exemplo, se a pessoa é assalariada, né? Mas ela consegue guardar 10% que seja do salário, onde ela poderia investir, né? Como fazer para tentar multiplicar esse dinheiro, mesmo que seja pouco, né? Prioritariamente, a poupança é interessante porque ela não tem encargo de imposto de renda, tá? Mas ela pode, junto aos seus gerentes, aí também vai uma dica, né? Rever o seu relacionamento com o seu banco, porque nós temos uma oferta bancária bastante grande, então a concorrência é muito grande. Então, optar por bancos que te dão melhores condições. Se você tem dívidas, por exemplo, contratuais, né, você vai pagar em mais parcelas e tal, tentar renegociar essas dívidas com os bancos para diminuição de juros, tá? Mas efetivamente, no primeiro momento, ou é a poupança ou buscar algum investimento junto ao seu gerente, dentro do seu perfil, que tenha menos impacto de impostos para que o seu dinheiro não seja corroído. Fato é, né, professor, que essa reeducação financeira para conseguir poupar, fazer esse investimento, ela não é confortável, né? Alguma coisa ali tem que sair dos gastos mensais. O brasileiro tem que abrir mão ou do passeio ou de comer algo ali que gosta para conseguir fechar essa conta, né? Infelizmente, tem que apertar o cinto, né? O cenário não está propício para gastos desnecessários, não está propício para mais endividamento. Então, as pessoas têm que rever efetivamente, planilhar, chamar os filhos, mostrar as dificuldades para que possa rever os gastos e tentar diminuir esse impacto no salário no final do mês, né? Porque 70%
efetivamente é muito alto. Orientações, então, aí importantes com o professor de economia Alexandre Miserani, falando conosco ao vivo. Professor, muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde. Obrigado, Vitor. Obrigado a você pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Antes da gente ir para o intervalo, só ler mensagens aqui rapidamente. Sobra até para poupar. Parabéns ao Luiz, hein? Tá cuidando bem do aí a dinheiro educação aqui. Financeira, né? Agora, o que diz aqui o nosso ouvinte também é verdade, né? O Elbi ou Elbi, desculpa ter falado seu nome errado aí. Cartão de crédito pode ser aliado, desde que a pessoa não gaste mais do que ganha. Mas é um problema, né? Por exemplo, uma pessoa que vai poupando até tentar comprar um carro, uma moto, ela vai custar mais do que ela ganha, né? Então... Ou se a pessoa tem uma emergência, acaba utilizando ali o cartão de crédito para isso, já sai do controle. Por isso que é importante ter essa reserva, né, Guariz, que o professor falou, né? Mas não é fácil, realmente. Não é nada fácil. A gente brinca que o salário pinga porque ele vem e evapora, né? É assim que acontece, né? Vamos pro intervalo, então? Agora são 3 horas e 26 minutos.